como nós podemos nos livrar dos nossos obsessores. Saudações, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Mentalítico. O meu nome é Bruno e hoje a gente vai falar como nós podemos nos livrar dos nossos obsessores. Ou seja, nos livrar daqueles irmãozinhos que vivem em piores condições do que a gente e que nos acompanham, que normalmente tentam nos prejudicar, ou pelo menos eles tentam, digamos assim, conseguir benefícios às nossas custas. E aí, como nós podemos nos desvincular desses irmãos sofredores? Eu sei que você pode pensar que você quer ajudá-lo, mas você precisa se desvincular dele primeiro, para poder ajudar. Primeiro você precisa cuidar de si mesmo. Uma vez que você esteja bem, você pode ajudar o próximo. Você estando mal, você não tem condições de ajudar os outros, certo? E aí, como a gente faz? Eu fiz um vídeo um tempo atrás onde eu toquei nesse assunto, os nossos obsessores, o quanto eles nos influenciam. No Livro dos Espíritos, Kardec pergunta qual é a influência dos espíritos na nossa vida. E eles nos respondem o seguinte: muito maior do que vocês imaginam, de forma que são eles que vos dirigem. Se é assim, se eles nos dirigem, como eu me livro? Como eu me desvinculo? Como eu me liberto? Veja, você não precisa não sofrer influência dos espíritos, não ter contato com os espíritos. O que você precisa é escolher com quais espíritos você quer ter contato. Tem uma diferença. Então eu não preciso me isolar da influência dos espíritos. O que eu preciso fazer é fazer com que os espíritos de condição moral inferior não me alcancem, não consigam me influenciar. E como que eu faço isso? Me juntando com os espíritos superiores, os espíritos de vibração mais elevada, os espíritos mais evoluídos. Tá, mas e aí? Como é que é isso? Você sabe que existe a lei da afinidade, certo? Semelhante atrai semelhante. A gente se junta com os nossos amigos. Por quê? Porque eles são pessoas que são parecidas com a gente. São pessoas com as quais nós temos afinidade. Se chega um indivíduo com um comportamento dissonante, normalmente ele não fica no seu grupo de amigos, porque ele não tem afinidade com você nem com o resto. A gente se agrupa por afinidade. O mesmo funciona no plano espiritual. E aí, se você passa a vida tendo pensamentos ruins, atitudes ruins, comportamentos ruins, você vai atrair pessoas de condição moral inferior, espíritos sofredores, espíritos que estão sintonizados na mesma faixa de frequência que você. E vão ser esses que vão lhe influenciar, não vão ser os espíritos superiores. Nessa hora, os espíritos superiores, os nossos mentores, por mais que eles queiram nos ajudar, por mais que eles tentem, eles vão respeitar o seu livre-arbítrio e vão aguardar um momento em que a vida vai lhe mostrar pela dor que você precisa mudar de atitude. E nessa hora ele volta. Talvez ele resista por um tempo, mas chega um momento que eles também cansam e nos deixam tomarmos a direção da nossa própria vida, já que a gente não quer ouvi-los. E não ache que eles não estão tentando nos convencer, porque eles estão. Mas nós estamos vibrando numa faixa de frequência inferior, o que dificulta o processo. Então, por isso, ele nos deixa
quase que a nossa própria sorte, olhando de longe. E aí, na doutrina espírita, tem um jargão muito conhecido. Ou você vai pelo amor, ou você vai pela dor. Numa casa espírita, nas aulas do estudo sistematizado, é muito comum nos primeiros semestres os professores perguntarem, né? Quem chegou até aqui pela dor? E aí 99% das pessoas levantam a mão. Porque, via de regra, é assim que acontece. A gente só muda quando dói. E aí, como que eu me distancio, me desconecto dessas pessoas e me conecto no alto? Você precisa mudar o seu comportamento. Porque você, quando está em crise, você pode ir numa igreja ou na casa espírita fazer um tratamento de desobsessão. Então você procura um atendimento fraterno, lá você é orientado, a pessoa, o psicólogo, entre aspas, que faz o papel de um psicólogo, ele te ouve com todo carinho, todo respeito. Normalmente ele é intuído pela espiritualidade, ele te ajuda e te encaminha para um grupo de desobsessão. E aí você frequenta o grupo de desobsessão. Lá os seus companheiros espirituais que estão grudados em você, eles são retirados, ou pelo menos se conversa com eles. E aí eles podem se convencer de que eles mesmos estão sofrendo e podem ir embora, procurar um caminho melhor, ou eles podem não sair. E uma outra opção, que é o que a gente vai falar agora. Você mudou a sua atitude. Você está fazendo coisas diferentes. Você está se melhorando. E aí, aquele espírito que era cobrador seu do passado, ele olha para você e fala, ele realmente, ou ela, né, realmente está diferente. É uma nova pessoa. Talvez eu deva deixá-lo em paz. Vou pensar a respeito. Você volta na outra semana, passa uma semana melhor, e ele volta com você. E aí ele fala, realmente, essa pessoa está mudada. Eu não tinha me atentado para isso. Não é aquela pessoa que lá na outra vida fez isso comigo. Mas se você se mantém numa atitude ruim, fazendo coisas ruins, se envolvendo em situações de baixa vibração, ele não vai ter acesso à espiritualidade superior. Essa mudança de percepção dele, às vezes vem quando ele está em contato com o médium, que está numa vibração melhor, e você também já está mudando sua vibração, e a sua mudança de vibração ajuda a vibração dos espíritos superiores, e a vibração do médium, e a sugestão desses seres a adentrar na cabeça daquele espírito, e ele mudar de opinião. Se ele tiver com ódio, com raiva, vibrando, uma vibração baixa, é muito mais difícil. Você já tentou convencer alguém que está esbaforido de raiva? Você não consegue. Você precisa esperar a pessoa se acalmar. Então, quando você vibra diferente, quando você muda de atitude, quando você procura leituras edificantes, pensamentos edificantes, quando para de falar mal dos outros, quando começa a ver coisas, vídeos, filmes, coisas instrutivas que vão te levar para frente, que vão te ajudar a elevar o seu pensamento, esse espírito que está com você, ele está recebendo isso, ou diretamente no ambiente, ou pelo seu pensamento. E aí ele vai também modificando a vibração dele. E aí favorece aquele momento lá no tratamento, ou até em qualquer lugar. Você está na sua casa e ele viu que você está se tornando uma pessoa diferente. O que acontece? Ele perde o acesso a você. Notando nos livros do André Luiz, em diversas ocasiões, eles chegam em determinado local e os espíritos inferiores não os veem.
Eles precisam baixar a vibração para falar com aqueles espíritos, caso eles queiram ser vistos. Veja, se você está vibrando de forma mais elevada, uma vibração superior, esses espíritos não conseguem chegar perto. E mesmo porque quem vai chegar perto nessa hora? São os espíritos mais elevados. Aí o ambiente está elevado, está tudo melhor, ambiente de luz. Uma das defesas que existe, que alguns espíritos relatam no mundo espiritual, é a emissão de luz. Os projetores astrais também relatam isso. É emitir luz. Se você estiver numa situação no plano espiritual complicada e você emitir luz, eles se afastam. Então, se você passa a ser uma pessoa boa, passa a praticar a caridade, porque um dos jargões da doutrina espírita é: fora da caridade não há salvação. Então, se você passa a ter uma atitude diferente, tratar bem as pessoas, parar de reclamar, buscar a sua evolução, buscar a sua edificação, buscar a sua melhoria moral, só de você começar a fazer isso tudo, começar a ler coisas de mais alta vibração, coisas edificantes, ouvir palestras, pastores, palestrantes espíritas, coisas que se refiram ao que vem de cima e não ao que vem de baixo. Sua vibração vai mudando, vai mudando, vai mudando, e eles vão perdendo o acesso a você. E aí eles não conseguem mais interferir. Não adianta você ir para a igreja, ir para um centro espírita ou qualquer templo religioso e achar que indo e voltando, sendo o mesmo, alguma coisa vai mudar. Talvez você ganhe uma sobrevida, né? Você chega na igreja, eles podem entrar ou não com você. Alguns já sabem, nem entram. Esperam, eles já ficam assim: eu não vou entrar. Eu vou esperar ele aqui fora. Deixa ele tomar paz. Porque quando ele sair, eu pego ele aqui fora. Por quê? Porque ele não vai mudar. Então, se você vai para um lugar desse, não presta atenção no culto, não presta atenção na palestra, não medita sobre aquilo, não eleva os seus pensamentos, não está ajudando muito. É claro que se você repetir o ato de ir até lá, existe uma chance de que um dia você preste atenção naquilo e seu pensamento se eleve. E aí ele vai perdendo o acesso. Isso é gradual, não é de uma hora para outra. Mas a forma que a gente tem de se livrar, de se libertar dessa conexão é elevando a nossa frequência vibratória, elevando o nosso espírito. Ou seja, fazendo coisas de moral superior. E aí não adianta tentar relativizar a moral, porque a realidade vem e vem forte. Você não vai conseguir. Qualquer tentativa de relativização não vai te ajudar. Não adianta, nesse momento, nenhum tipo de sofisma. Não adianta ser hipócrita. Não adianta você tentar justificar. É a moral do Cristo. É a moral evangélica. É a moral de Jesus. Existe, no mundo espiritual, existe uma moral absoluta. E não importa. Se você tentar relativizar, isso não vai te ajudar. E uma dica que muitos dão nas casas espíritas é: se Jesus estivesse aqui, olhando isso que eu estou fazendo, ele iria aprovar ou reprovar? E aí você tem a sua bússola. E eu não estou dizendo para você se sentir culpado, caso você faça algo que a sua própria consciência reprove. Mas que você tente melhorar, que você entenda que você precisa melhorar, que aquilo não é um ato que vai te ajudar. E que você se conscientize e pense: eu vou mudar isso. Pode demorar, mas eu vou fazer um esforço diário de mudança. E assim você se liberta dessas companhias indesejadas. Se você fizer esse tipo de coisa por um tempo, você vai ver
que você vai se sentir melhor. Então é isso. Espero que ajude. Até o próximo vídeo. Se você gostou, por favor, se inscreve no canal. Aperta o sininho para receber as notificações. Tudo bem? E não esquece de deixar o like e o gostei, porque isso ajuda a espalhar o vídeo. Um grande abraço.